Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. E Deus disse a Moisés: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Você, quando clama, você está recebendo uma bênção de Deus de volta, porque Deus sempre dá a resposta. As pessoas às vezes ficam reclamando de uma situação e não chamam Deus para a situação. Acontece, as coisas ficam acontecendo sucessivamente e as pessoas não clamam a Deus. Conta para Deus, apresenta para Deus, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos ficar passando por problemas e só falando da situação, reclamando da situação. Temos que clamar a Deus. Se você está passando por alguma opressão, uma humilhação, uma situação que você não tem como resolver na sua vida, pois fique sabendo que Deus, Ele escuta o clamor e quando você fala com Ele, você já está resolvendo a situação, porque você está entregando para quem resolve. Deus não é um Deus que gosta de ver o seu povo sofrendo. Ele falou: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores. Quando tem pessoas sofrendo muito e que elas falam com Deus, elas contam o seu problema para Deus, Deus entra em ação. Porque tem pessoas que não chamam Deus para a situação. Como que Deus vai resolver o problema de alguém, vai socorrer alguém, se essa pessoa não conversa com Deus, não fala para Deus da situação e convide Deus, chame Deus para a sua vida e fale do problema. Fale como que você fala com alguém que você sabe que vai resolver. Não é alguém que você só comenta e a situação continua da mesma forma e às vezes até piora. Porque se uma pessoa é temente a Deus, ela vai saber conversar com você. Se ela não for temente a Deus, a situação só vai piorar. Porque tira o pouco de fé que a pessoa tem. Quando a pessoa conversa com a pessoa errada, aquela situação ela vai se transformando numa bola de neve. Porque há muitos conselhos, mas se tiver o temor do Senhor, aí você vai receber o aconselhamento certo, porque o conselheiro, o nosso ajudador, o Espírito Santo, ele fala através de pessoas também. Ele faz a transformação na vida de uma pessoa através de outra, porque ele usa pessoas para falar.
porque às vezes a resposta está dentro de você. Mas tem pessoas que têm um sentimento tão negativo a respeito da situação que ela não acredita, que é o Espírito Santo falando e afirmando dentro do coração dela, mostrando para ela que a situação tem transformação e que Deus já escutou o seu clamor. Mas a diferença é muito grande. Quando você fica calado, quando você fica em silêncio, ou você só reclama da situação, ela só vai piorando. Então não faça isso, meu irmão, minha irmã, porque Deus fala: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Olha o que Deus gosta de fazer com seus filhos. Deus ama abençoar os seus filhos. Tirar de uma situação ruim, de uma situação de humilhação, de falta de entendimento, falta de paz, falta de dinheiro, e Deus muda totalmente a situação. Quantas vezes você já não viu Deus fazer milagres na vida das pessoas e até na sua vida mesmo? Deus é o mesmo de Moisés, é o mesmo de ontem, é o de hoje, é o de sempre. No versículo 13 e 14, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Deus é o eu sou, e não há nada, nem ninguém. Não há oposição contra Deus. Então, quando Deus muda a situação de alguém, essa pessoa, ela tem total proteção de Deus, porque o que Deus deu para ela, Ele garante, e ninguém toca. Quando Deus muda uma situação de um povo, não há como voltar atrás. O que aconteceu com os israelitas quando estavam com Moisés? Deus garantiu a saída deles, daquele povo, de toda a opressão. Deus tirou, porque o povo começou a clamar a Ele. Primeiro somos nós que devemos buscar a Deus. Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Deus é o eu sou o tempo inteiro. Desde antes da terra existir, Deus é o eu sou. E nós dependemos dele. E quando conversamos com ele, a situação muda. Muda porque, imagine, aquele povo, ele estava em sofrimento, mas ele não chamava a Deus. Eles não buscavam a Deus. A partir do momento que eles começaram a entender: precisamos de ajuda, meu Senhor. Imagine um povo todo clamando a Deus. Agora imagine uma pessoa só que Deus enviou para libertar o povo, que foi Moisés. Então, quando uma pessoa clama a Deus, conversa com Deus, tem um coração bom, muda toda a situação de uma família, de um bairro, de uma cidade, de um país, porque tem muitas pessoas que são libertas. As pessoas acham que a oração, tem pessoas que sabem o poder de uma oração, mas tem outras que acham que está tudo perdido, que o mundo não tem mais jeito, que as pessoas não têm mais paz, que não existe
nada que faça com que o ser humano tenha uma vida melhor, mas existe. E esse é o eu sou. Quando ele determina na vida de uma pessoa, tudo muda em seu redor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. As pessoas acham que as coisas só mudam através do dinheiro. Mas não é só o dinheiro que muda uma situação. Quem muda a situação de uma pessoa e de uma família e de muitas pessoas, milhares de pessoas, é o poder de Deus. Esse é soberano. Porque com todo o dinheiro que o faraó tinha, com todo o poder que o faraó tinha, olha o que aconteceu com o faraó, oprimiu tanto aquele povo sofreu tanto, foi tão escravo nas mãos dele, porque ele não queria que o povo tivesse liberdade, para o povo crescer. Tem lugares que é assim, a opressão é tão grande que quando Deus mostra que uma pessoa é escolhida por ele, aí tem muita opressão, porque quando aquele povo foi identificado pelo faraó, que aquele povo era um povo escolhido por Deus, ele entendeu que era um povo poderoso, porque Deus era com eles. Não porque eles tinham dinheiro, mas porque eles tinham Deus. Então, a resposta já está bem clara. Busque a Deus sobre todas as coisas. Clame a Deus, converse com Deus e não há situação alguma que não mude. Toda situação ruim Deus transforma em bênção. Tudo que você precisar, converse com Deus, apresente para Deus e confie. Aquele povo, ele sofria demais e houve muitas pragas na vida do faraó e no Egito. As pragas do Egito. Por quê? Porque tinha um homem que não tinha o temor de Deus, que era o faraó, e que ele oprimia todo aquele povo. Um homem só fez um mal para muitas pessoas, pelo poder. Olha o poder, o que faz com pessoas. Cega. Ele ficou cego. O faraó não enxergava nada. Ele só queria oprimir o povo. Quando tem pessoas cegas, não adianta tentar, não adianta querer mudar, porque só quem muda a situação é Deus. Eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família, para que você sempre tenha os olhos abertos, os olhos espirituais abertos e saiba de onde vem a verdadeira libertação. Libertação de angústia, libertação de enfermidade, libertação de cativeiro, de pessoas que vivem em cativeiro de vícios, vícios do cigarro, da bebida, vícios de celular, porque não consegue viver sem estar de olho no celular e para tudo na vida dela. Quantas crianças estão passando hoje em dia a maior parte de sua vida com o celular na mão? Quantos jovens que poderiam estar trabalhando, ganhando seu dinheiro no primeiro emprego, um jovem estudando, se dando bem na vida e iniciando uma boa carreira, e eles estão perdendo tempo por causa de um celular. Isso é vício, isso é opressão, porque a família não tem paz. Imagine uma família que tem um jovem que não gosta mais de estudar, que não quer trabalhar e passa o dia inteiro no celular, jogando, conversando com os amigos. E o que é que essa família faz? Precisa orar a Deus, precisa entregar nas mãos de Deus, orar sem cessar. Nós precisamos clamar a Deus pela nossa vida, a cada dia, a cada momento, porque todos os dias
aparece uma coisa nova. Assim como o faraó não se curvava a Deus, hoje em dia tem pessoas passando opressão porque tem situações que não se curva. Ao invés de melhorar, às vezes continua aquela situação e vai aumentando o problema. Então temos que pedir a Deus, pedir e esperar, porque Deus é um Deus de resposta. Deus não fica sem dar resposta para os seus filhos. Ele vai te dar resposta. Confia. Quando nós colocamos a confiança total em Deus, olha o que Deus fala. Salmo 91, versículo 14 ao 16. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas e você declara o seu amor a Deus, olha a resposta de Deus para a tua vida, para a minha vida. É isso que devemos ver, é Ele que devemos procurar. Chama a Deus para a tua casa, para a tua vida, para os teus sonhos, para os teus projetos e para resolver os problemas, porque tem coisas que está além da nossa capacidade humana, mas Ele resolve. Porque Ele me ama, diz o Senhor. Porque Ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu te louvo e te bendigo por mais um dia. Eu te louvo pela vida de cada membro das nossas famílias e pela vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Pai, entra com provisão na vida de todo aquele que está necessitado das tuas bênçãos, da tua proteção, do teu perdão, do teu amor, do teu olhar, Senhor, para cada situação. Eu não sei o que é que a pessoa que está me escutando do outro lado, Pai, está precisando, mas o Senhor sabe o que meu irmão, minha irmã precisa. Então, Senhor, entra com provisão na vida deles. Eu estou clamando pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Entra com provisão, Pai, e providência em nossas vidas. Nos ergue para a tua glória, Pai. Tira o teu povo de escravidões, de humilhação, falta de dinheiro, falta de paz, falta de amor, falta de trabalho. Para aquele que precisa do seu trabalho, Senhor, abre portas que ninguém fecha. Fecha portas erradas, Senhor. E que em nossas vidas o Senhor coloque as pessoas certas. Faz a tua vontade, faz com que o teu propósito se cumpra em nossas vidas. Confiamos no teu amor, na cura, na libertação de vícios, Pai, de pessoas que estão viciadas no celular, libertação de vícios de cigarro, de bebida, de drogas e de outras coisas, Pai. Tudo que está oculto e escondido, Pai, mas que não é escondido à tua vista, à tua visão. Dai-nos visão, Senhor. Dai-nos visão, entendimento da tua palavra, sabedoria e, Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar, fale comigo, meu irmão, minha irmã. Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade e não for verdade, me mostre a verdade. E eu te agradeço, Pai, pela provisão e pela mudança, a transformação na vida dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, sabendo que o Senhor está respondendo estas orações. Em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Amém.